Yalcha, Yal, Yalcha, Yal, Yalcha, Yal. Assim seja feita a vontade do Papai Yalcha. Papai, nós estamos aqui, somos gratos a Ti por tudo. É verdade. Inclusive, Papai, para entender, fazer o Teu povo entender que é melhor obedecer do que sacrificar. Verdade. Sabemos, Papai, que a alegria nossa é Te obedecer. É verdade. A alegria nossa é fazer e cumprir a Tua vontade. Somos gratos a Ti por tudo. Abençoa essa reunião, fala conosco, nos instrua e nos dá vitórias, Papai. Sim, Papai. Todos esses desafios, esses momentos que nós precisamos dar um passo para trás, para refazer os vídeos, para dar 2 para frente, para voltar na caminhada no deserto. É verdade, Papai. Ó, Papai, lembrando que ali os israelitas paravam quando ali a nuvem parava. É verdade. E eles voltavam a caminhar quando a nuvem voltava a conduzi-los. É verdade. Da mesma forma, quando aquela tocha. Somos gratos a Ti, porque gratos, Papai. é Tu, Papai, que nos conduz. É verdade, Papai. E assim Seja feita a vontade do Papai Yalcha. Grato a Yalcha, grato a Yal. Grato a Yalcha, grato a Yal. Grato a Yalcha, grato a Yal. E assim seja feita a vontade do Papai Yalcha. Gratidão, Papai. Amados irmãos, como nós já vimos, né, irmãos? Papai que nos conduz. Papai que está nos conduzindo, nos orientando, para que a nossa caminhada tenha bom êxito, para que a nossa caminhada alcance o propósito, né? E uma das coisas, irmãos, que eu fui essa semana cortar cabelo, né? Ia parar um pouco a barba. E aí o irmão Anderson, ele colocou o Ruminar, né? Aí eu fui assistir o Ruminar. Normalmente eu estou sempre ouvindo o áudio, mas eu não observei o vídeo, né? E aí no vídeo, aí eu observei quando eu vi o candelabro. Aí quando veio o candelabro, aí veio na minha memória que a gente precisava arrumar, consertar, né? Por quê? Porque a gente muitas vezes, irmãos, traz aquela bagagem ainda de Sardes. E a gente o objetivo nosso é o quê? É ajustar, né, irmãos? O entendimento com o entendimento de Filadélfia, não de Sardes, mas o entendimento de Filadélfia. O entendimento de Filadélfia é a verdade. E o de Sardes é a mentira, né? Por isso o mensageiro traz o quê? O fundamento correto para Sardes, mas Ial fala para ele observar, né? Ali Yalcha manda ele observar a mensagem de Filadélfia, para ele também poder consertar e alcançar a condição de perfeição, né? A condição de perfeição. Esse é o objetivo. Então nós vamos abrir em Hebreus capítulo 2. Vamos abrir em Hebreus capítulo 2. Hebreus 2:2.
Hebreus 2:10. Hebreus 2:10. Olha só. Hebreus 2:10. Tá? Hebreus 2:10 diz: convinha de fato que aquele por quem e para quem todas as coisas existem, Yahshua, né? Então, Yahshua, ele foi elevado para a condição de Yah. E ele transfere para o seu primogênito a herança dele, né? A herança dele. Então, o seu primogênito, Micael, ele se torna herdeiro no lugar do seu pai, né? Então, todas as coisas fluem para aquele que recebeu o nome, ou seja, se torna herdeiro de todas as coisas. Então, vamos lá. Convinha de fato que aquele por quem e para quem todas as coisas existem, querendo conduzir muitos filhos à glória, levasse à perfeição. Olha só, Sara, está falando, levasse à perfeição por meio de sofrimentos. Por meio de sofrimento. E aqui fala muitos filhos. Muitos filhos. Muitos filhos. Por quê? Aqueles que alcançaram a perfeição, eles são referidos como as hastes do candelabro. As hastes do candelabro, né? As hastes do candelabro são quantas? 6. Porque o caule a gente não considera haste. Mas o caule é aquele que nutre as hastes. Aquele que nutre as hastes, ok? Então, aqui fala assim, aqui está o segredo. Está falando assim, convinha de fato que aquele por quem e para quem todas as coisas existem, Yahshua, querendo conduzir muitos filhos de Yahshua, filhos de Yahshua, querendo conduzir muitos filhos à glória, levasse à perfeição por meio de sofrimentos. O iniciador da salvação deles, ou seja, o iniciador da salvação deles também sofreu. O iniciador da salvação dele também sofreu. E ele vai conduzir muitos dos seus filhos também à perfeição, também pelo sofrimento. Ok? Então aí tá ótimo. A gente tem que entender isso. Agora, o objetivo não é sofrer. O objetivo é levar à perfeição. Esse é o objetivo. Então, se aqueles que conseguirem alcançar a perfeição sem sofrer, não vai ser poupado do sofrimento. Por quê? Porque já alcançou o objetivo. O objetivo é levar muitos filhos à perfeição. Mas a forma melhor é através do sofrimento. Por que é melhor? Porque é na hora do sofrimento que a pessoa, ela faz o quê? Ela faz uma introspecção. Ela entra de cabeça. Por quê? Porque ela não tem outra alternativa, outro caminho. Entenderam? Por quê? Porque quando acontecer o período que começar, quando o administrador infiel, Lúcifer, Satanás, o dragão, a antiga serpente, for lançado na terra e for libertado os 4 anjos que se encontram aprisionados no rio Eufrates, que é quem é esse que está aprisionado? O Antimachia. O Antimachia, ele está preso. Ele está preso numa condição que ele não pode agir enquanto ele não for liberado para agir. Então, ele precisa ser liberto para ele começar a agir. Isso, a libertação dele vai acontecer quando houver o quê? A abertura dos selos. A abertura dos selos para liberá-lo, né? Até aí tá tranquilo? Então, ou seja, papai Yahshua,
ele conduziu seus primeiros filhos à perfeição. Por isso é a representação do candelabro. O candelabro é aquele ali, ó. Esse aqui é o candelabro, irmãos. Aqui, ó. Esse é o candelabro. Você vê que o candelabro, ele tem o quê? Ele tem um caule. É uma representação de uma árvore. E estas hastes que saem do candelabro é a representação de galhos, de ramos. É a representação de filhos. Tá? Filhos da haste principal. A haste principal é aquele que detém o quê? Os 7 espíritos. É Yalcha. Yalcha. Ok? Então, esse é Yalcha, que se tornou Yal forte e valente. Quando ele se torna Yal forte e valente, ele transfere a condição para o seu filho primogênito. E o seu filho primogênito se torna pai dos cidadãos de Alda e de Al-Shalam. Por quê? Porque papai era quem? Ele era pai no céu. Ele era pai no céu. E aí ele transfere para o seu filho. E aí, essa condição, eu falo assim com os irmãos. Na sequência ali da haste, qual que você acha, irmã Rejane, que alcançou dos filhos de Alcha a perfeição em primeiro lugar? Foi Elias? É, você acha que foi Elias que alcançou em primeiro lugar? Irmã Ângela. Não, foi não. Foi Micael. Ah, Micael, exatamente. Micael alcançou primeiro. Micael alcançou primeiro, porque por isso que ele é o primogênito. Entendeu? Por que Micael é o primogênito, sendo que ele nasceu depois? Porque foi o primeiro a alcançar a perfeição. Entendeu? Então, apesar dos outros terem nascido primeiro do que ele foi o primeiro que alcançou a perfeição. Por isso ele é o primogênito. Entenderam? Não está na sequência das hastes, mas está na condição que toda a história da Escritura remete que não é o mais velho que herda a primogenitura. Tudo estava apontando lá em cima. Nós vemos a história de José, ele era dos mais novos, na realidade ele era o mais novo, até Benjamim, só que Benjamim, ele nasceu em outro lugar, né? Você lembrar que os filhos nasceram na casa de... Os filhos de Jacó nasceram na casa de Labão. Só Benjamim nasceu na terra prometida. Entenderam? Então, dos que nasceram na casa de Labão, José era o caçula. Era o caçula. Entenderam? Era o caçula. Então, aí nós temos a história de Esaú e Jacó. Jacó herdou a primogenitura no lugar de Esaú. Uma representação dos filhos de Alcha também, daqueles que desprezaram a primazia, fazendo link com Judas 1,6. Aqueles anjos que perderam a primazia, eles, de modo semelhante, perderam a condição, porque você vê que Ial rejeitou eles. Por isso que Ial, ele olha o coração, ele olha o sentimento da pessoa, o desejo de servir Ial, o temor a Ial. Ele não maquina o mal. Então, Micael, ele não era o mais sábio, ele não era o mais forte, ele não era o mais inteligente, ele não era o que dava melhor conselho, mas ele era o que tinha mais temor a Ial.
Por isso ele ficava quietinho, porque ele temia Iau. Tremendo. Entenderam, irmãos? Gratidão. E é nisso que você vê a condição daqueles que hoje são convidados a se tornarem perfeitos, sem passar pela tribulação. É o temor a Iau. Por quê? Porque esse que era caladinho se tornou porta-voz de Iau, por ele ser caladinho, por ele temer Iau. Ele nunca poderia, irmãos, ver uma coisa errada e ficar acobertando. Ele fala, conserta, vamos consertar. Como José. Ele não escondia um erro. Percebe? Essa de esconder o erro é a condição, irmãos, de fazer a vista grossa e não temer Iau. Temer Iau é saber que Iau é perfeito, que Iau é santo, e saber que nós temos que fazer tudo certinho. A gente vê uma coisa errada e fala assim, não, a gente não pode perder esse vídeo, porque esse vídeo foi muito... foi compartilhado, isso. A gente viu e a gente fala, nós temos que consertar. Nós temos que consertar. Por quê? Isso chama temor a Iau. Temer Iau. Entendeu? Temer Iau. Por ele ser perfeito, ele quer que seus filhos sejam perfeitos. Também a imagem e semelhança dele. Vocês entenderam? Ele quer que seus filhos sejam a imagem e semelhança dele, que é perfeito. Por isso que nós vimos aqui que ele quer conduzir muitos filhos à perfeição, vírgula, através do sofrimento. Por ele ser o autor, o iniciador da salvação deles, também por sofrimento. Estamos indo bem? Sim. Então, vamos lá. Quando a gente está vendo isso, irmãos, você vê que a palavra fala que Satanás ele era perfeito. Vamos isso em Ezequiel 28. Ezequiel 28. Página 1520. 1520 na Bíblia Yal Shalom. 1520 na Bíblia Yal Shalom. Ezequiel 28. Ezequiel 28. Olha só. Ezequiel 28, versículo 12. Vou começar aqui, ó. Ezequiel 28, 12. Fala assim. Ezequiel escreveu o livro. Ezequiel. Esse é o profeta. É uma das hastes. É uma das hastes. É um dos filhos de Aush. Diz assim. Filho do homem. Olha só. Ele também é referido como filho do homem. Por quê? Quando é descendente de Adão, a escritura fala homem nascido de mulher. Quando fala de ser um ser celestial, fala filho do homem. É a distinção. Quando Papai Yalcha fala de João Batista, e Alhano o batizador, ele fala, dentre os homens nascidos de mulher, não há nenhum maior do que João Batista, João Batizador. Porém, o menor no reino de Iau é maior do que ele. Fazendo a distinção de ser celestial dos filhos de Adão. Quando refere a ser celestial, refere-se a filho do homem. Tá? Filho do homem.
Aí, Ezequiel, capítulo 28, versículo 12. Filho do homem, pronuncia um lamento contra o rei de Tiro e dize, olha só, Tiro é um país, tá? Naquela época, e ali ele é feito uma comparação desse país com Satanás, tá? Nós vamos ler assim, ó. Assim diz o mestre Yahweh, falando com ele, tu eras modelo de perfeição, viu? Satanás era modelo de perfeição. Modelo de perfeição. Viu que papai está pegando aqueles que não eram perfeitos e fazendo eles perfeitos. Esse já foi feito perfeito. Aí ele fala, tu eras modelo de perfeição, cheio de sabedoria, de beleza perfeita. Estavas no Éden, jardim de Ial. Engalanava-te com toda sorte de pedras preciosas. Essas pedras preciosas já vimos que são os filhos de Alxa. Aí ele fala, de ouro eram feitos teus discos e teus pingentes. Todas essas coisas foram preparadas no dia em que foste criado. Olha aqui, nos dias que foste criado. Percebe que os 9 filhos de Alxa, eles queriam alcançar perfeição. Então, eles seguiam aquele que era perfeito. Só que aqui tem uma diferença. Aqui a diferença, qual é a diferença destes que queriam alcançar a perfeição daquele que estava andando com papai Alxa? Porque aqui são 9 pedras, você pode contar, são 9. Uma pedra estava andando com papai. Eu já contei isso para vocês, foi quando, numa festa, o papai pegou o último, o filho mais novo, e pôs ele para sentar no lugar do mais velho. Por isso, papai Alxa fala, quando for convidado numa festa, escolha os últimos lugares, para que o dono da festa não te chames e fale assim, ocupa o lugar primeiro, e põe o que sentou no lugar primeiro em último. Ele está falando de coisas celestiais, papai. Quando aconteceu isso, houve revolta, motim. Por quê? Porque o mais velho não aceitou perder o lugar para o mais novo. E com isso, ele conduziu os outros irmãos para onde? Junto com ele. E ele é aquele que é referido que está hoje no abismo. Ele está hoje no abismo. Isso faz link com aqueles anjos que perderam a primazia. Vamos abrir lá. Judas capítulo 1, versículo 6. Judas 1, 6. Judas é o último livro antes de Apocalipse. Judas 1, 6. Diz assim. Vamos pegar começando do 5, tá? Judas 1, 5. Quero trazer-vos à memória. Quero trazer-vos à memória. Quero trazer-vos à memória. Ou seja, era uma coisa antiga. É tão antigo que se perdeu a memória disso. É um fato muito antigo. Aí ele fala, quero trazer-vos à memória, embora já saibais de tudo, de uma vez por todas, que o Mestre, depois de ter libertado seu povo da terra do Egito, destruiu os incrédulos. E quanto aos anjos que não conservaram sua primazia é a mesma coisa que primogenitura. E quanto aos anjos que não conservaram sua primogenitura, mas abandonaram sua morada, guardou-os presos em cadeias eternas,
sob as trevas, quer dizer, debaixo das trevas, para o julgamento do grande dia. Então, estes que perderam o quê? A primogenitura, que é referido. Ele está falando, vamos trazer à memória, fato muito antigo, daqueles anjos que perderam a primogenitura. Perderam para quem? Para Micaial. Perderam a primogenitura para Micaial. Ok? Voltando lá para Ezequiel 28. Ezequiel 28, versículo 12. Filho do homem, pronuncia um lamento contra o rei de Tiro e diz: assim diz o mestre Ial. Tu eras, verbo passado de algo que já não é mais, ok? Eras, modelo de perfeição, cheio de sabedoria, olha aí, cheio de sabedoria e de beleza perfeita, estavas no Éden, jardim de Ial. Ele se embelezava com essas pedras preciosas, você pode contar, são 9. E eu já falei dos filhos de Auxa, são 10. Por causa, faz o link com quem? Faz o link com Jó. Jó tinha 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres. Qual era a intenção dos 7 homens dos filhos de Jó? Ocupar o candelabro. O candelabro, irmãos, ele tem... Presta atenção. O candelabro, ele tem 7 hastes. A haste, vamos falar, principal, que é o caule, seria o primogênito que ia ocupar. Seria o primogênito ia ocupar. E os outros 7, os outros 6, os outros filhos. Por quê? Porque já existia no céu a promessa de papai Ialça se tornar Ial. Entendeu? Ele se tornando Ial, os 7 espíritos seriam 7 filhos homens. 7 filhos homens. Por quê? Antes era o filho homem que recebia a herança. Isso foi alterado, mas é um outro assunto. Isso foi alterado agora no final dos tempos. Então, os filhos homens, eles receberiam a herança de se tornarem perfeitos. Perfeitos. Só que por meio de... por meio de sofrimento. E aí tá. Lúcifer prometeu a perfeição sem sofrimento. E eu já falei com os irmãos, é sempre da maneira, Satanás sempre ele quer a maneira fácil. Ele sempre quer enganar as pessoas falando, eu vou te mostrar um caminho aqui fácil. Quando nós vimos Eva no jardim, Eva, a mulher antes era estéril. As filhas de Auxa lá no céu eram estéreis. Por isso a representação da esterilidade das mulheres de Ial. A gente já viu várias mulheres de Ial que eram estéreis. Vamos lembrar algumas? Sara era estéril. Raquel. Rebeca. Ana. Isabel. A mãe de Sansão. Vitor. Elas eram estéreis, até que Ial abriu a madre delas. Uma representação das mulheres lá em cima, que não podia ter filhos. Só os homens tinham filhos. Os filhos homens, por isso é referido filho do homem, os seres celestiais. Quando no jardim do Éden, a serpente prometeu para ela falar assim: me segue, que eu vou te dar filhos.
Me segue que eu vou te dar filhos. Mas o propósito, porque você lembra que quando criou Adão, saiu da costela de Adão Eva. Ou seja, Eva era filha de Adão. Só que não era por sexo. Nascida do homem, exatamente. É a representação celestial. Ou seja, nascida do homem. Nascida do homem. Só que Ial ia com paciência ensinar para Eva como ter filhos. Por isso a representação de Sara. Ial prometeu para Sara que ia dar um filho para ela. Ela era estéril. Só que ela não teve paciência. E ela pegou a serva dela e pôs para deitar com Abraão. Mas é a representação de que aquele que aparecia na viração do dia, do dia para a noite, 6 da tarde. A gente já fez o estudo que é aquele que é chamado de lua. Quem? Micael. Ele é uma face de Ial e ele ensinava Adão e Eva, porque Adão e Eva também eram filhos. Por quê? Porque quando nós vimos ali a rebelião lá de cima, aqueles 9 filhos foram andar com Lúcifer. E somente ficou com o papai Yaush, Micael. É a representação da rebelião ali quando as 12 tribos, ali tinha 12 tribos, 2 tribos ficou com Ialda, ficou Ialda e Benjamim, e as outras 10 formaram a tribo de Israel. E a outra ficou como Ialda. Ficou a tribo de Ialda e Benjamim, e as outras 10 tribos saíram. E você vê que as outras 10 tribos, elas eram idólatras. É a representação lá de cima. Quando falou que o mais novo, ele ia herdar a herança do pai quando o pai morresse, porque o pai ia se tornar Ial e o filho primogênito seria o mais novo, houve rebelião. E aí foram seguir quem? O rei. Quem que é o rei? Abaddon. Aqui a escritura está dando a dica, mostrando que ele é o rei do abismo. Olha só. Era ele que iria herdar a primogenitura, porque ele é o primeiro filho de Yaush. Isso está em Apocalipse 9. Vamos lá. Eu estou entrando em alimento bem consistente, hein, irmãos? Apocalipse 9. Olha só. Apocalipse 9. Apocalipse 9. Por isso agora você entende. Por quê? Porque o quinto anjo, que é aquele que é filho de Adão, é filho de Micael. Porque os filhos de Adão foi feito pelas 2 faces. Por isso papai Yaush chama Micael, que andava com ele, e fala: façamos o homem terreno a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Porque ali estava falando a face direita, papai Yaush, e a face esquerda, Micael. Façamos o homem a nossa imagem, ou seja, a face direita e a face esquerda. Então, quando você vê a luta, papai Yaush, o iniciador da salvação deles, porque ele é pai. E Micael participando também desta luta para salvar os filhos de Adão, porque ele também é pai, 2 pais.
dois pais. Entenderam? Por isso que também os seres celestiais, eles também têm dois pais, filhos de Yahweh Supremo e de Yahshua o Mashiach. Entendeu? Os seres celestiais. Então, voltando para Apocalipse capítulo 9, aí nós estamos vendo o quinto anjo. O quinto anjo é a representação dessa penúltima haste. Quando a gente pega a penúltima haste, ele refere ao espírito de conhecimento. Se você pegar Isaías 11, versículo 2, você vai pegar: repousará sobre ele o espírito de Yahweh, que é o espírito da haste principal, o espírito de sabedoria, de inteligência, de conselho. Depois a sexta haste, eu não estou falando do caule, a sexta haste, o espírito de fortaleza, o espírito de conhecimento e o espírito de temor a Yahweh. Então, Shaul Paulo, ele é o espírito de conhecimento. Ele é o espírito de conhecimento, ok? Nós vamos entender isso daqui a pouquinho. Mas eu quero mostrar daqueles, o que era o mais velho dos filhos de Yahweh, que perderam a primazia, a primogenitura, conforme Judas 1,6. Aqui, ó, olha só, esses aqui que eu falei, são aqueles que se uniram com híbridos, uniram ali, viraram híbridos, uniram com querubins. Querubins é um ser inteligente e ele é um ser que ele tem asa, ou seja, é um meio de transporte. Os filhos de Yahshua não têm asa. Por isso que os filhos de Yahshua são estrelas, eles são fixos, eles não são móveis. Estrela é fixa, planeta é móvel. É a representação de um querubim que tem asa, ele se movimenta. Já os filhos de Yahshua são fixos, são estrelas. Por isso que aqui fala em Judas 1,6... Colunas, que é fixo também. Também, coluna que é fixo. Exatamente, é fixo. Não se move com uma coluna. Né? Exatamente. Então, quando você vê a representação agora, quando se uniu, você tem isso na criação humana. Quando um cavalo se une a uma jumenta. Mula é híbrido. Ó, cavalo com uma jumenta pode gerar, se for macho, um burro, se for fêmea, uma mula. E eles são inférteis. Eles não procriam, mas são duas espécies diferentes formando um híbrido. Esses filhos de Yahshua, eles se uniram a seres de natureza diferente, que está lá em Judas 1,6. E formou um híbrido. Esse união é abominável. Por isso que Yahweh fala, não se mistura espécies diferentes. O cavalo vai se unir à égua, mas o cavalo não vai se unir à jumenta. E o jumento não vai se unir à égua, cada um com a sua espécie. Também está fazendo uma representação celestial. Estes que se uniram viraram um ser diferente. Olha só o ser que diferente que é. Apocalipse 9, versículo 7. Diz assim: o aspecto dos gafanhotos era semelhante ao de cavalos preparados para a batalha. A gente já viu característica de querubim, cavalo. Sobre sua cabeça parecia, olha aqui, sobre a sua cabeça parecia haver coroas de ouro. Parecia. Perdeu a coroa. Por quê? Porque, por isso que faz o link com Judas 1,6. Perderam a primogenitura. Parecia que havia, mas não tem mais. Aqui é um jogo de palavras para fazer associação dos textos. Parecia haver coroa de ouro, e suas faces eram como faces humanas, ó. Tinham cabelo semelhante ao cabelo de mulheres. Lembra das filhas de Yahshua? As filhas de Yahshua. Aí ele fala,
e os dentes como leão. Aí você faz o link com o aspecto do querubim, que tem 4 faces. Uma das faces é de leão. Tinha um coraço como de ferro e o ruído de suas asas, olha aí, asa de querubim, era como o ruído de carros com muitos cavalos, correndo para combate. Eram ainda providos de cauda semelhante a de escorpiões. Aí você lembra Papai Yalcha. Quando ele fala sobre castas de demônios, ele fala assim: eu dou a vocês autoridade para pisar serpentes e escorpiões. São castas de demônios diferenciados. Serpente mata, escorpião causa dor, mas nem sempre mata. Aí ele fala: ainda era provido de caudas semelhantes a de escorpiões, com ferrões. Nas caudas estava o poder para atormentar o homem durante 5 meses. Isso aqui eu falei com vocês, é os últimos 5 meses. Cadê a Sara? Nas caudas estava o poder para atormentar os homens durante 5 meses. Como rei, tinha sobre si o anjo do abismo. Como rei, fazendo link com aquele que se tornaria rei, que faz o link com a divisão. Quando as tribos se dividiram, 10 das tribos foram seguir aqui na terra qual rei? Jeroboão. Seguiram Jeroboão, o rei Jeroboão, lembra? E esses filhos de Al seguiram esse aqui, ó, Abaddon, que faz um link que Abaddon, que se tornou o rei do abismo. Por quê? Porque ele não perdeu a sua majestade. Olhos altivos, fazendo link com quem? Com aquele filho de Jacó, chamado Rúben, que faz um link. Vamos lá, Rúben, o filho mais velho de Jacó. Gênesis 49. Gênesis 49. Gênesis 49, versículo 3. Olha aqui. Gênesis 49, versículo 3. Diz assim: Rúben, tu és o meu primogênito. Isso aqui é filhos de Jacó, que é uma representação das coisas celestiais. Rúben, tu és meu primogênito, meu vigor, as primícias da minha virilidade, cúmulo de altivez e cúmulo de força. É forte e é altivo. E ele fala: impetuoso como as águas, não será colmado, porque subiste ao leito de teu pai e profanaste minha cama contra mim. Fazendo um link com aqueles que se uniram a seres de natureza diferente e não da semelhante. Se uniu com seres de natureza diferente. Aqui fazendo um link com Jacó, falando assim: olha, filho, você profanou o leito, se unindo a seres de natureza diferente, falando das coisas celestiais. Quando ele fala aqui, ele fala a característica deste anjo. Qual é? Ele é altivo. Aí a gente lembra 6 coisas Iau aborrece e a 7ª ele abomina. Aonde que está isso? Vamos lá, Provérbios 6. Você viu aqui, olhos altivos aqui, ó. Ele era altivo. Vamos lá. 6,16. Provérbios 6,17. Provérbios 6,17. Começa assim, ó. 6,17. Vamos começar. 6,16.
a Provérbios 6,16. 6 coisas detesta Iau. 6 coisas detesta Iau. De novo. 6 coisas detesta Iau. E a 7 lhe é abominação. A 7ª é abominação. A primeira coisa que ele detesta, a primeira coisa, olhos altivos, fazendo um link com o primogênito de Yausha, que tinha altivez, se achava superior aos irmãos. Viu aqui? E aqui fala, 6 coisas aborrece Iau. A primeira delas é olhos altivos. E a gente já viu a palavra que fala, aquele que se exalta será humilhado. Né? E aquele que se humilha diante de Iau será exaltado. Aquele que se humilha diante de Iau é aquele que teme Iau. Entendeu? Sim. Por quê? Ele se coloca na condição de último. Ele se colocava como o último. Mas Iau o considerava o primeiro. Viram? Micaial, o temor de Iau é o princípio da sabedoria. É o princípio da sabedoria. Agora vamos lembrar das hastes. Tirando o caule, que é a haste principal, que é o espidial e Yausha. A gente pega ali, vamos pegar como eu falei, a terceira haste. Vamos abrir, está em Isaías 11:2. Vamos lá, Isaías 11:2. 1272. Isaías 11. 2. Vamos começar do 1. Isaías 11:1. Aqui mostra o candelabro como sendo uma árvore. Olha só. Ele faz o candelabro como uma árvore, no qual ali você tem a raiz, você tem o caule e você tem os ramos saindo do caule. Fala assim, um ramo sairá do tronco de Jessé. Um rebento brotará de suas raízes. Sobre ele repousará o espidial, a haste principal. Espírito de sabedoria, a primeira haste. E inteligência, a segunda haste. Espírito de conselho, a terceira haste. Tá vendo, irmã Regiane? A terceira haste, conselho. E a gente já viu que os anjos que tocam trombeta, Apocalipse 8, o primeiro anjo é Elias, o segundo Moisés, o terceiro Daniel. E conselheiro, espírito de conselho. Ele era conselheiro na corte do rei. Ele era conselheiro na corte do rei Nabucodonosor. Ele foi conselheiro da corte do rei Ciro. E ele dava conselhos. E ele tinha uma característica, interpretar sonhos e enigmas. Né? Então, cai exatamente em Daniel, o espírito de conselho. Ele era conselheiro do rei. O próximo é fortaleza. Quem que é a próxima haste fortaleza? Ezequiel. Ezequiel. Vamos ver o que significa o nome Ezequiel? Vamos pegar aqui no Google. Vamos colocar lá, Ezequiel significado. Nossa, não funciona. Quem tem aí Internet funciona aqui. um internet, pega aí, irmão Shaul, porque o meu aqui, o meu não pega aqui nesse ponto. Ezequiel significado. Deixa eu ver aqui no seu. Já chamou? Que já está aqui. Fortalece ou vai fortalecer? Aqui, ó. Ezequiel. Significa Iau fortalece. Ezequiel, Iau fortalece. Ou seja, espírito de fortaleza. Espírito de fortaleza. Está aqui, ó. Iau fortalece. Então, a quarta haste
é Ezequiel, significa Ial fortalece, é o espírito de fortaleza. Tá claro, irmãos? Aqui, irmão Shaul. Agora, eu quero aquela palavra que nós já estudamos, que fala, Paulo fala assim, quando vier aquele que é perfeito, aí ele fala, vamos lá, 1 Coríntios 13. 1 Coríntios 13. 1 Coríntios 13. Olha só, ele começa, vamos começar aqui, ó. Ele começa falando no versículo 7, 1 Coríntios 12, 7. Vamos pegar aqui, ó, 1 Coríntios 12, 7. Ele começa a falar assim, ó, cada um recebe o dom de manifestar o Espírito pela utilidade de todos. A um, o Espírito dá a mensagem de sabedoria. A outro, aqui ó, é 1 Coríntios 12, 7. 12, 7. Nós vamos começando a ler aqui primeiro. Falei assim, vamos ler primeiro o 12, 7. Porque eu quero mostrar para você, Paulo já está dando a dica, quem é aquele que é perfeito, que viria. Ele já faz uma introdução, mas ele não entrega de mão beijada. Vamos lá. 1 Coríntios 12, 7. Cada um recebe o dom de manifestar o Espírito pela utilidade de todos. A um, o Espírito, e o Espírito aqui está em letra maiúscula, dá a mensagem de sabedoria. A outro, a palavra da ciência. A outro, o mesmo Espírito. O Espírito dá a fé. E o outro, o mesmo Espírito, concede dom de cura. E o outro, poder de fazer milagres. E o outro, a profecia. E o outro, o discernimento de espíritos. E o outro, o dom de falar em línguas. E o outro, dom de interpretar. Mas é o único e mesmo Espírito que isso tudo realiza, distribuindo a cada um os seus dons conforme lhe apraz. O Espírito, ok? Aí, vamos lá. Agora nós vamos pegar e chegar agora a respeito da palavra como ele aponta. É 1 Coríntios 13, 10. Vamos começar aqui, ó. Paulo 13, 9. 1 Coríntios 13, 9. Paulo, pois o nosso conhecimento, de novo, pois o nosso conhecimento é limitado. De novo, pois o nosso conhecimento é limitado. Ilimitado é a nossa profecia. Mas quando vier a perfeição, o que é limitado desaparecerá. Quando eu era criança, falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança. Depois que me tornei homem, fiz desaparecer o que era próprio de criança. Agora vemos em espelho, de maneira confusa, mas depois veremos face a face. Agora meu conhecimento é limitado, mas depois conhecerei como sou conhecido. Aqui é o espírito de conhecimento dado a Paulo. O espírito de conhecimento para ele entender, compreender como ele é visto por Ial, como filho. Porque isso veio para ele através da revelação do Espírito.
não é algo que brotou dele. Todo esse entendimento, conhecimento da Escritura que ele registrou, todo esse conhecimento que ele registrou veio pelo Espírito, e ele mesmo refere, foi dado pelo Espírito, é pelo Espírito que foi dado de forma repartida no corpo do Mashiach. E ele fala, o conhecimento, hoje o nosso conhecimento é limitado e é revelado para ele tudo que ele sabe mediante o espírito de conhecimento que vem infundido nele, sobre ele. Entenderam? Isso você viu agora a sequência certinha do candelabro. E você vê a questão do cesto, né? O temor a Yahweh. O temor a Yahweh é a característica principal de Micael. Quando ele está na condição de sétimo, que ele herdou, ele tem toda a plenitude da sabedoria, ele tem a plenitude da inteligência, ele tem a plenitude do conselho, ele tem a plenitude da fortaleza, ele tem a plenitude do conhecimento e do temor também. Mas nele, na condição da sexta haste, a característica principal dele é o temor. É o temor. Entendeu? Então, é o temor que, de todas, é o que Iau mais agradou. O temor, porque você viu ali Satanás, que era modelo de perfeição, cheio de sabedoria e de beleza perfeita. Mas Iau rejeitou completamente. Quando nós lemos Ezequiel 28, nós não fomos além, fala assim, tu eras modelo de perfeição, beleza perfeita, de sabedoria, beleza. Mas aí que está, até que se encontrou iniquidade em ti. Até que encontrou iniquidade, fala, na multiplicação do teu comércio. Na multiplicação do teu comércio. Isso está em Ezequiel 28, depois você vai ler. Você vai rever o estudo e vai fazer o complemento desse estudo, pegando os capítulos e lendo todo. Ezequiel 28, você que não conhece, ele fala sobre este. Vamos voltar lá em Ezequiel 28, para esse que ainda não conhece bem o texto. 1521. (1521), 1521, irmãos. Olha aqui, 1521. Ezequiel 28, versículo 12. Vamos ler, agora nós vamos ler um pouco mais. Ezequiel 28, versículo 11. A palavra de Yahweh me foi dirigida nesses termos. Filho do homem, pronuncia um lamento contra o rei de Tiro e diz, assim diz o mestre Yahweh, tu eras modelo de perfeição, cheio de sabedoria e de beleza perfeita. Estavas no Éden, jardim de Yahweh, engalanavas toda sorte de pedras preciosas, rubi. Quando você pega aqui, aquele que ainda não prestou atenção, o filho primogênito de Jacó chamava Rubens. E aqui faz questão de fazer um link com o texto, falando Rubens, rubi, Rubens, rubi, rubi, topázio, diamante, crisólito, cornalina, jaspe, lanusita, lazulita, turquesa, berilo. De ouro eram feitos teus discos e teus pingentes. Todas essas coisas foram preparadas nos dias em que foste criado.
Fiz de ti, ó querubim, olha aqui, fiz de ti, ó querubim cintilante protetor, que estavas no Monte Santo de Iau. O que ele fazia no Monte Santo de Iau, irmã Diene? O que ele fazia no Monte Santo de Iau, irmã Diene? Isso, ele era administrador e ainda está como administrador. Por isso que no final dos tempos se levanta Micael com seu exército, levanta da onde? Da terra, vai subir e vai guerrear contra este ser com seu exército e vai jogá-lo por terra. Por isso que está falando estavas, ou seja, já é uma profecia futura. Você não vai permanecer aí por muito tempo. Você vai ser derribado. Já é uma profecia. Algumas coisas, irmãos, igual o irmão Marco Beton estava ensinando vocês a argumentar. Um argumento que você pode ter ali com Satanás é: você já está destinado. Porque a palavra de Iau, ela não volta vazia. Iau, ele é zeloso em fazer cumprir toda a sua promessa, toda a sua palavra. Então, tchau, pode ir embora. Entendeu? Ó, continuando. Versículo 14. Fiz de ti o querubim cintilante, o protetor. Estavas no Monte Santo de Iau. Estavas. Mostrando que é o passado. Mostrando que ele não tem um futuro eterno lá. Já está destinado a descer de lá. E movia-se por entre brasas ardentes. Desde o dia da tua criação foste íntegro. Desde o dia da tua criação foste íntegro. Em todos os teus caminhos, até o dia que se achou maldade em ti. Ou seja, ele não foi criado mal. Ele foi criado perfeito. Essa é a grande diferença dos filhos de Alxa. Os filhos de Alxa, eles foram criados, irmãos, eles foram criados como? Eles foram criados imperfeitos. Porque Iau queria fazer deles a condição deles se tornarem perfeitos mediante o sofrimento, para que eles permanecessem perfeitos eternamente, de geração em geração. Você criar uma pessoa numa condição perfeita e ela decair, é uma situação que ela caiu de condição. Agora, você criar numa condição imperfeita e fazer ela ficar elevada, ela fala: eu nunca saio daqui, e volto para aquela condição. Aí você trabalha nela o temor a Iau. Entenderam? O temor é isso. Você hoje vai ser levado e você já lembrar da sua condição inferior e fala: eu não volto mais para aquela condição. Eu prefiro ficar calado. Eu prefiro obedecer cegamente o que Iau manda eu fazer, para que eu não caia de condição. Esse é o temor que foi desenvolvido naquela pessoa que foi criada imperfeita, alcançou a perfeição e vai manter a perfeição porque ele não quer cair, porque ele sabe a outra condição. Ele sabe a outra condição. Agora, Lúcifer sempre foi colocado, criado, perfeito e cheio de regalias. Ele não sabe o que é tirar aquilo. Por isso não tem temor. Entenderam? Faz do jeito dele, porque ele se acha. Ele se acha. Continuando. Aí fala assim, ó. Versículo 15, vou repetir.
Ezequiel 28, versículo 15. Desde o dia da tua criação foste íntegro em todos os teus caminhos, até o dia em que se achou maldade em ti. Em virtude do teu comércio intenso, olha aqui o comércio, ser comerciante. A gente lembra da cidade comerciante. Qual cidade é a cidade de comerciante? Babilônia. E quem que é o rei de Babilônia? Satanás. E aonde está escrito isso? Isaías 14. Isaías 14 mostra que Satanás, ele é o rei de Babilônia. E Apocalipse 17 fala que Babilônia é a cidade dos comerciantes. E fala, Babilônia é o quê? A religião católica. Entenderam? Então vamos lá. Versículo 16. Em virtude de teu comércio intenso, te encheste de violência e caíste em pecado. Então te lancei do monte de Ial como profano. Viu? Isso aqui é profecia. Então te lancei do monte de Ial como profano, e te exterminei, ó querubim protetor, de entre as pedras de fogo. Isso aqui, as denominações entendem que isso já aconteceu, mas não entendem que isso é uma profecia para o final dos tempos, quando se levanta Micael, que vai guerrear com ele, no final dos tempos, num período que antecede uma grande tribulação na terra. Por que antecede a tribulação? Porque ele desce, ele é lançado do céu sobre a terra, e ele desce com muita ira, com muita raiva, porque ele perdeu a sua... O quê? Chama sua mordomia. Ele era mordomo, e ele perdeu a mordomia. Ele era mordomo, administrador é mordomo, e ele perdeu a mordomia. E ele, cheio de raiva, ele é lançado na terra com seus demônios, e ele vai fazer um estrago aqui nesse mundo. Nós vamos lembrar disso. Olha só, Apocalipse 12, vamos lá. Apocalipse 12. Apocalipse 12, 7. Apocalipse 12, 7. Isso aqui não aconteceu. Isso está para acontecer em breve. Houve então uma batalha no céu. Micael e seus anjos guerrearam contra o dragão. O dragão batalhou juntamente com seus anjos, mas foi derrotado, e não se encontrou mais um lugar para eles no céu. Viu que aquilo que nós lemos lá em Ezequiel 28 é uma profecia para o final dos tempos? Estavas no monte de Ial, Ial-Shalã, e ali ele foi lançado como profano, como indigno. A palavra profano significa invasor, impuro, indigno de estar ali. Profano, porque ele profanou o lugar santo. Aí ele fala assim, ó: então houve batalha no céu. Micael e seus anjos guerrearam contra o dragão. O dragão batalhou juntamente com seus anjos, mas foi derrotado, e não se encontrou mais um lugar para eles no céu. Foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, sedutor de toda a terra habitada. Foi expulso para a terra, e seus anjos foram expulsos com ele. Ouvi então uma voz forte do céu proclamando: agora realizou-se a salvação, o poder e a realeza do nosso Ial, e a autoridade do seu Mashiach, porque foi expulso o acusador dos nossos irmãos, aquele acusador que lançava no templo celestial, ao invés de intercessão, ele lançava acusação. Ao invés de intercessão, ele lançava acusação. Aí fala: porque foi expulso o acusador dos nossos irmãos,
aquele que os acusava dia e noite diante do nosso Ial. Eles, porém, venceram, eles, graças ao sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, pois desprezaram a própria vida até a morte. Por isso, alegrai-vos, ó céu, e vós que os habitais. Ai da terra, ai do mar, porque o diabo desceu para junto de vós, cheio de grande furor, sabendo que lhe resta pouco tempo. Esse é o momento da grande tribulação aqui nessa terra. Ele é lançado, né? Olha só, ele é lançado, e por isso ele está irado, ele está raivoso, ele está nervoso, ele está revoltado, ele perdeu a mordomia, agora ele vai descontar em alguém, vai descontar na terra, entendeu? Aí, vamos lá, voltando a Ezequiel 28, Ezequiel 28, versículo 17. Ezequiel 28, versículo 17. Página 1521. Diz assim: teu coração, quer dizer, o coração do querubim, se exaltou com tua beleza. Viu? Teu coração se exaltou com tua beleza. Ficou orgulhoso. Se achou demais, ficou com olhos altivos. E qual que é o destino daquele que se exalta? É ser derribado. Fala assim: teu coração se exaltou com tua beleza, perverteste tua sabedoria por causa do teu esplendor. Assim te atirei por terra. Viu a profecia? Te atirei por terra e fiz de ti um espetáculo à vista dos reis. Em virtude da tua grande iniquidade, por causa da desonestidade do teu comércio, profanaste teus santuários. Agora, um irmão lá atrás me perguntou: os santuários, Satanás tem santuários? Tem, da Igreja Católica de Roma. Você que foi me perguntou, né, irmão? Tem santuários. Agora nós sabemos quais santuários. Da Babilônia, Igreja Católica. Caiu Babilônia. Caiu Babilônia. Exatamente, vai cair. Entendeu? Roma, ali, os santuários. Profanaste teus santuários. Por quê? Porque todo mundo acha, presta atenção, todo mundo acha que está sendo, quando fala Deus, está venerando o Criador, mas está venerando Zeus. E Zeus é referido como quem? Como Satanás. Nós vamos ver isso aonde? Carta à igreja de Pérgamo. Vamos lá, carta à igreja de Pérgamo. Apocalipse, capítulo 2. Apocalipse 2. Olha só, a igreja de Pérgamo. Apocalipse, página 2144. 2144. Apocalipse 2, 12. Olha aqui, Apocalipse 2, 12. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: assim diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Ou seja, Apocalipse 19. Sei onde moras. É onde está o trono de Satanás. É onde está o trono de Satanás. Aí você vai pegar depois no Google. Você vai pegar no Google. E você vai pegar assim: as 7 maravilhas do mundo antigo. As 7 maravilhas do mundo antigo. Aí você vai pegar na cidade de Pérgamo, que é o quê? O templo de Zeus. Era um templo que tinha um templo enorme e tinha o quê? Tinha um trono. E Zeus sobre o trono na cidade de Pérgamo. É uma das 7 maravilhas antigas do mundo antigo, que era o templo de Zeus em Pérgamo. Aí ele está dando a dica falando aqui, vocês habitam onde está o trono de Satanás, ou seja, Zeus, que é referido pela Igreja Católica e denominações como Deus, que a palavra Zeus
vem de origem de Zeus. E qual era o principal sacrifício? Depois você joga aí. Porco era o principal sacrifício que os romanos ofertavam para Zeus, o porco, que é Iesus, Jesus. Isto é um porco em latim. Entenderam? Sim. Então, quando você vê a Igreja Católica, os seus santuários do querubim, eles estão venerando Deus, que é o diabo, Satanás, o administrador infiel que está nos lugares celestiais respondendo orações em nome de Deus, de Senhor e de Jesus. E eles estão achando que estão orando ao Criador e estão orando a Satanás, o administrador infiel, que faz essa injustiça com esse mundo. Posso tirar uma dúvida? Ezequiel 28:16 está falando assim, por intermédio de Deus, muitos negócios em toda a terra. Mas isso foi antes dele se revelar. Na realidade, o que acontece? Eu gosto muito da Bíblia Jerusalém. Ezequiel 28, versículo. Diz assim, ó, em virtude do teu comércio intenso, te encheste de violência e caíste em pecado. Que quando fala de administração, ele fala isso, porque foi dado para ele administrar quase tudo. Esse é o comércio dele. Quando você lê Isaías 22, está falando que Sóbina, ele tinha carros suntuosos que tomou para ele, ou seja, querubins. O que era para ser para Iau, ele busca para ele. É a mesma coisa. A igreja que era para poder servir e adorar Iau se tornou a adoração para ele. Ele tomou para ele o que era de Iau. Esse que é a profanação do comércio dele. O comércio dele era para ele ser o administrador, mas ele se coloca como dono. Entendeu? Ele tomou de Iau o que é de Iau, fazendo dono daquilo que é de Iau. Aí não entregava a oração, né? Aí ele não entregava, ele recebia e ele respondia. Por quê? Porque ele entrou de intruso. Veja bem, ele pegou a condição de intruso. Tá entendendo? Então, essa é a grande diferença quando nós vemos aquele que recebe a oração no templo celestial e apresenta para Iau. Né? É uma condição que ele sabe, Satanás sabe que aquele que é face de Iau vai se tornar as duas faces, face esquerda e a face direita, numa única pessoa. Então esse que se tornou face direita e face esquerda vai poder responder oração. Só que Satanás não é face de nada, ele é face do mal. Só que ele quer responder a oração. Por quê? Porque Iau supremo, com Iau forte e valente, coloca o filho dele, que ele confia, para ser administrador de tudo. E fala, você responde as orações. É a condição dele de sétimo. No quê? Na condição de administrador fiel. Ele administra. Na condição de sexto, ele ora. E na condição de sétimo, ele responde. Porque foi dado a ele toda a condição do espírito de sabedoria, o espírito de inteligência, o espírito de conselho, de fortaleza, de conhecimento e de temor a Iau. Aí ele pode responder com justiça. Pode falar, irmão. Vamos abrir aí. Nessa condição dos espíritos, sete espíritos, era vontade de algo que a arte fosse feita novamente, né? Então, quem que esteve presente junto com
Elias com Moisés, com Ezequiel, Daniel, né? E Jorobal, exatamente Micael, que ali distribuiu este espírito conforme cada um, conforme a posição das asas. Ele se tornou herdeiro do pai, né? Isso. Só que antes dele ser herdeiro, porque para ser herdeiro o pai dele tinha que ter morrido, como veio aqui na terra e morreu, ele já tinha o selo. É a representação de Davi. Davi era jovem quando ele recebeu a unção, mas demorou para ele se tornar rei. Ele teve uma vida de luta, de perseguições, ele era perseguido. Ele era perseguido por Saul, ele enfrentava as dificuldades da luta contra os inimigos. Até entre o próprio povo, tinha aqueles que não o recebiam nessa condição de rei, aqueles que pegavam e falavam assim, olha, se eu ficar sabendo, se Saul ficar sabendo que eu estou cuidando de você aqui, dando alimento, ele vai vir me matar. E eles nem acolhiam ele com seu pequeno exército. É a mesma representação lá de cima, quando sua própria família perseguia ele porque ele recebeu uma unção de ser o herdeiro. Entendeu? Ele demorou muito tempo para poder receber a condição da herança. Mas, durante toda aquela situação, ele foi sendo capacitado na fidelidade, na confiança. Por isso, eu já expliquei, já trouxe para vocês, ele é o primeiro a invocar Ial. Nas suas lutas, nas suas agruras, ele invocava Ial na sua força, né? Na sua força. O nome Eliezer, quem sabe o que significa? Eliezer. Sem olhar no Google. Não. Eliakim, Ial se levanta. Agora, Eliezer Ial é o meu socorro. Eliezer Ial é o meu socorro. Provérbios 8:12 descreve Micael, né? Com sabedoria. Ele acompanhando seu pai. Porque a gente já viu o estudo que Ialcha é a sabedoria de Ial. E Micael é a sabedoria de Ialcha. Só que quando Micael se tornou Ialcha, ele se tornou sabedoria de Ial. Entendeu? Ele se tornou a sabedoria de Ial. E ali ele era a sabedoria de Ialcha, né? Que vinha com o pai criando todas as coisas. Por isso que eu falei com você. Ele criando, inclusive, o homem. Ele é convidado pelo pai, falando assim, agora você sopra o teu espírito nele. Entendeu? Fez o homem, Ialcha modelou com as suas mãos santas o homem, Adão. E aí ele chamou o filho, agora sopra o teu espírito sobre ele. E o homem se tornou alma vivente, lembra? É lindo, né? Oi, irmão André, pode falar. A base de áudio, eu estava em casa ontem lendo a palavra, e era justamente isso que eu estava lendo, Apocalipse 12 e Ezequiel 28. E eu vi uma coisa muito interessante que o irmão falou, porque se você pega o livro de Apocalipse 12, 7, ele está narrando um acontecimento que aconteceu com Micael e Satanás. Quando você vai no livro de Ezequiel 28, 16, aquele que foi narrado estava falando aquele que foi narrado lá no Apocalipse 12, ele está falando o acontecimento no Ezequiel 28, e hoje ele está falando aqui. Entendi, meu irmão. Que ele está falando lá, mas ele não se cumpriu ainda. Apocalipse 12, 7. É porque o Apocalipse é uma profecia. É uma profecia. O mesmo que está narrando Apocalipse 12 é o que está narrando o Ezequiel 28. É verdade. É verdade. Aquele que foi narrado estava falando. Aquele que falou assim, olha, eu vou revelar para você o futuro. Ele estava falando com Ezequiel. Ele falou e mostrou o futuro para Ezequiel. E Ezequiel anotou, né? É exatamente isso que você quis dizer. Eu entendi, viu, meu irmão? Eu entendi. E olha só, quando a gente volta em Ezequiel 28,
ele diz assim, olha, Ezequiel 28, 19. Está falando de Satanás, ó. Ele fala assim: todos os que te conhecem dentre os povos estão apavorados por causa de ti. Por quê? Por isso fala, ai da terra e ai do mar, porque Satanás desceu até vós com grande ira, sabendo que tem pouco tempo. E aí eles se entendem. Por quê? Porque ele não é bom. Ele mata inclusive os próprios filhos. Então, todos os que conhecem ele estão apavorados agora. Pode falar aí. Lembrando também da Isaías 8, né? Isaías 8 está falando. Ali especificamente fala do antimachia e o falso profeta, né? Esse aqui já estão falando por quê? Porque ele, o próprio, desceu. O próprio desceu. E só que ele desceu irado. Sai da frente dele. Entenderam? Aqueles que te conhecem. Quais que conhecem ele? Irmão Helder. É. Não é esse que está referindo, não. Não. Ele está falando dos filhos, mas especificamente de aonde? Não. Os remanescentes, irmão, eles não vão ser tocados. Entendeu? Vamos lembrar. Eles vão ser mortos pelo antimachia. Mas a gente tem que lembrar, olha só, Apocalipse 2, está falando Tiatira, olha aqui, a igreja de Tiatira, vamos abrir lá, Apocalipse 2. Olha os que conhecem ele, é os de Babilônia, que é referido aqui à igreja de Tiatira. Olha aqui, igreja de Tiatira, Apocalipse 2, ele fala assim, ó. Olha só, versículo aqui, ó, Apocalipse 2, 24. Apocalipse 2, 24. Quanto a vós, porém, os outros de Tiatira, que não seguem esta doutrina, os que não conhecem as profundezas de Satanás. Os que não conhecem as profundezas de Satanás. Fazendo o link. Os que te conhecem estão morrendo de medo. Vamos voltar lá? Olha só. Ezequiel 22, 19. Perdão. Ezequiel 28, 19. Ezequiel 28, 19. Todos os que te conhecem, dentre os povos, quer dizer, os que conhecem a profundeza de Satanás, estão apavorados por causa de ti. Todos que conhecem a profundeza de Satanás estão apavorados agora diante de ti. Por quê? Ele desceu à terra e sabe a sua maldade. E sabe a sua maldade. Entenderam? Viu as conexões da Escritura? Então, então vamos lá. Eu queria mostrar uma particularidade da medicina para os irmãos. Posso falar uma coisa? Pode. Então aqui, esses que conhecem as profundezas são súditos de Satanás. São, é o alto escalão da igreja católica. Eu acho que o pessoal não entendeu isso. Vocês entenderam? Aqui, ó, eu tenho que explicar então, foi bom você ter falado. Quem são esses que conhecem as profundezas? É o alto escalão da igreja católica. Quando você vê eles lá adorando Lúcifer, em latim, na Páscoa, aí o povo lá, que está todo lá, falando amém, que significa amor, eles estão concordando com aquela oração. Eles são ovelhinhas sem saber o que estão fazendo, muitas vezes, mas o alto escalão sabe para quem está sendo dirigido, que aquela celebração é para Deus, Zeus, Satanás, Lúcifer, e o seu filho, Emanuel. Entendeu? Jesus Emanuel. Aí, irmãos, olha só. Quero mostrar aqui para os irmãos que a ciência
É igual eu falo assim com os irmãos. Os irmãos, eles têm que ver que Satanás, ele tem lá no Vaticano, vamos falar, uns 500 teólogos estudando as teologias ali, sabendo das coisas e sabendo, inclusive, procurando na terra aonde está essa igreja Filadélfia. E vendo se a igreja de Filadélfia já se posicionou, porque sabe que as escrituras vão se cumprir. Satanás, ele, no versículo 18, por meio de Deus, muitos atos malignos e pecaminosos, editou injustiça e desonestidade nos negócios e comércio, profanaste até os seus próprios locais sagrados de culto. É, exatamente. Então, os locais deles, é o local matando deles. seus próprios filhos. É local deles, porque tem muitas, eles têm muitas rituais macabros. Uma vez os príncipes da Inglaterra acharam do lado de fora do palácio aquela estrela de 5 pontas, algumas caveiras, de crianças sendo sacrificadas, sabe? Eles fazem muito disso. Me empresta seu celular, irmão. Aqui, você pesquisa aí para mim. Querubinismo. É uma doença rara. Olha aqui. Querubinismo. O querubinismo, presta atenção. O querubinismo, ele faz com que a pessoa fique com a face quadrada. Aí eles deram o nome de querubinismo. Ó. É o querubinismo. Depois você vai pesquisar. Aqui, ó, na medicina, ó. Você já ouviu falar da doença do anjo? Aí fala. Conheça a história dessa portadora, o querubinismo. O querubinismo. Olha a cara dela. Ó, que faz com que a face fique quadrada. Ó. Querubinismo. Então, irmãos, igual eu falei com vocês. Ó. Viu? Chamado de querubinismo. Aqui, ó. Querubinismo. Ó. Aqui, esteja associado aos querubins. Anjos de rosto oval e bochechas salientes. Irmãos, igual eu falo assim com vocês estão despertando agora. Vocês eram muito neném. Sabia de nada. Entendeu? Tem uma foto aqui que é exatamente. Isso. É esse mesmo. Depois vocês vão fazer a pesquisa, tá, irmãos? Que são coisas, como eu falei com vocês. A gente já viu ali que o querubim ele tem 4 faces. Para ele ter 4 faces, ele forma algo quadrado, né? E para ser quadrado, teria que ser face quadrada. Aí ali, por isso deram o nome de querubinismo. E aí, esses estudiosos, eles não são bobinhos, igual essas denominações que são ingênuos, que não sabem de nada. Tá entendendo? Quando fala assim, 24 anjos postados dos 4 cantos da terra, está falando de um querubim que tem 4 faces, não é 4 anjos diferentes. Tá entendendo? Então, está falando de um anjo específico. Então, agora, nós estamos encerrando a reunião dos irmãos. Veja bem, quando sentir fraqueza e tal, vai ali, toma um café, come alguma coisa, tá? Teus irmãos são mais frágeis, principalmente que tem diabetes, né? Aí pode fazer isso. Pode falar, irmão? Não, fala alto então. Fala alto, irmão. Tem um jogo? Cai mais certinho da igreja católica, corpo e a cruz. É um jogo? O jogo é famoso? Qual que é o nome do jogo? Esse jogo. Falta até comercial, televisão, eu acho. Só um jogo? Um jogo de videogame? The Dark Descent.
Então, irmãos, tem muita coisa. E essas coisas, assim, estão aí, né? Estão aí, e eu falo assim, é a hora dos filhos de Yahusha estarem mais amadurecidos, buscando a perfeição, sabe? Buscando a perfeição. Como que busca a perfeição? É através do estudo. É. Então, vamos lá, meus irmãos. Eu falo assim com os irmãos. Nós temos que pegar, ruminar os estudos, para que aquilo fique inculcado na sua mente, o entendimento, principalmente agora, os últimos ensinos, entendendo que os 144 mil são todos os selados. Parte desses selados vão ter que passar pela tribulação para alcançar a perfeição mediante o sofrimento. Por quê? Porque na prova da água eles foram reprovados. E quando foram reprovados na prova da água, o nome deles foi riscado. O nome foi riscado. Por que que foi riscado? Porque eles não foram encontrados aptos. Essa aptidão, ela está referida pela forma com que está bebendo a água. Você vê isso na história de Gideão, Juízes 7. Quando você vê que parte daquele exército foi levado e eles traziam a água à boca, lembra? Trazia água à boca. E os outros se debruçavam, ficava de joelhos, se debruçava sobre a água, bebendo de qualquer maneira, sem vigilância, ou seja, sem atenção. Essa mensagem hoje é uma mensagem para aqueles que estão sendo avaliados na prova da água. Porque só vai alcançar a perfeição aqueles que estiverem muito empenhados a entender essa mensagem. Porque Yahweh está falando e ele está observando aqueles que estão se alimentando, saciando essa água. Porque essa água a gente já viu, é a água da vida. É a água da vida. Está onde? Apocalipse 22. Vamos lá. Apocalipse 22, 1. Esse aqui, Apocalipse 22, 1. Apocalipse 22, 1. Diz assim, ó. Mostrou-me depois um rio de água da vida, límpido como cristal, que saía do trono de Yahweh e do Cordeiro. Que saía do trono de Yahweh e do Cordeiro. Aqui está mostrando o trono de Yahweh, que é Gabriel, e do Cordeiro, aquele que está sentado sobre o trono. Entenderam? Que é a mesma mensagem, é uma mensagem de vida. Faz um link com o quê? Aqueles dois que estão na terra. Vamos abrir? Vamos ler só isso aqui de novo, ó. Mostrou-me depois um rio de água da vida, límpido como cristal, que saía do trono de Yahweh, Gabriel, e do Cordeiro, o Cordeiro, tá? Agora você vai lá para Apocalipse 12. Apocalipse 12. Apocalipse 12, versículo 5. Apocalipse 12, versículo 5. A mulher deu à luz um filho, um varão, que regerá todas as nações certo de ferro. Esse nenenzinho aqui é representação também, né? É o meu varão. Aí nós temos o varão do querubim e o varão de Micael. Aleluia. Né? Então nós temos, ó, fala assim: ela deu à luz um filho, um varão, que regerá todas as nações de sete ferros. Seu filho, porém, foi arrebatado para junto de Yahweh de seu trono.
foi arrebatado para junto de Iau e de seu trono. Foi arrebatado para junto de Iau e de seu trono. Viu? A água é límpida que sai do trono de Iau e do cordeiro que está sentado no trono. Fazendo um link com esses dois personagens que estão na terra. Lá já é os dois personagens em Yau-Shalom, celestial. Entendeu? Viu as conexões aqui? Eles não estão na terra, eles estão na terra. E a mensagem deles é a mesma mensagem, límpida, pura, como um rio cristalino. Aí faz o link com Isaías. Vamos lá? Isaías 8. Já está acabando, tá, irmãos? Isaías 8. Isaías 8. Isaías 8, versículo 5. Isaías 8, versículo 5. Diz assim, ó. Tornou Iau a falar-me e disse: visto que este povo rejeitou as águas de Siloé, que correm mansamente, apavorado diante de Razon, do filho de Romerias, fazendo um link. Razon é quem? Irmão Bruno. Falso profeta. O Razon, ele é um representante, mas quem que é especificamente? Razon... Não tô lembrando. Rei de Arã. Hã? Rei de Arã. Isso. Rei de Arã. Representação de quem? O falso profeta. E o Romelias. Romelias ele é um personagem. Romelias é um personagem. Filho de Romelias. Quem que é esse Romelias? Filho de Risquial. Filho de rei Risquial. Filho de um rei. Filho de um rei. Filho de um rei. Qual rei? Qual era? Ele era filho de um rei de qual parte? De Ialda ou de Israel? Israel. Hã? Israel. Está Isaías 7. Lei. Aqui, ó. No tempo de Acás, filho de Joatã, filho de Osias, rei de Judá, subirão contra Yau-Shalom, Razon, rei de Arã, e Facer, filho de Romelias, rei de Israel. Ah, viu? Ele é de Israel. Fazendo um link com um príncipe de origem judaica, israelita, né? Ele é aquele que a gente sabe que é a representação do anti-Mashiach. E o rei de Arã, representação do falso profeta. Ok? Tranquilo? Aí, irmãos, continuando, versículo 7. Versículo 7. O mestre trará, vamos pegar o 6 de novo. Visto que esse povo rejeitou as águas de Siloé, que corre mansamente, apavorado diante de Razon, filho de Romelias, o mestre trará contra ele as águas impetuosas e abundantes do rio, a saber, o rei da Síria, com todo o seu poderio. Ele encherá os seus leitos e transbordará todas as suas ribanceiras. Ele se espalhará por Ialda, com sua passagem inundará tudo e chegará até o pescoço. E as suas asas abertas cobrirão toda a largura da terra. Ó Emanuel. É o Emanuel. Que se você pegar em Mateus, fala que Jesus é o Emanuel, ou seja, é o anti-Mashiach, o porco. Sacrifício de Zeus. É o sacrifício de Zeus. Entenderam, irmãos? Então é esse que vem para fazer o quê? Porque o povo rejeitou as águas de Siloé. Por quê? É na água de Siloé que o povo está sendo provado. E esse daqui, é um primeiro grupo. Esse é o primeiro grupo. Qual o primeiro grupo? O primeiro grupo é quem está com medo e é covarde.
volte para sua casa. Esse é o primeiro grupo. Ele rejeitou a água, ele não quis nem provar. Entenderam? Eles são o primeiro grupo. De 32 mil, 22 mil voltou para casa, nem desceram as águas. Rejeitaram completamente a água de Siloé. A outra parte é aquela parte que provou da água, mas da maneira errada. Como? Com desatenção. Isso está em Juízes 7. Nós fizemos esse estudo na quarta-feira. Que pegou de qualquer maneira. Ah, isso aí não precisa prestar atenção, não. Isso aí é só uma palavra de homem. Entenderam? E esse é o segundo grupo. É qual grupo? O resto. O resto. Que foram rejeitados para guerrear contra o antimachia, contra Lúcifer no céu, vai guerrear contra o antimachia na terra e vai perder. Por quê? Porque não estavam prontos, não estavam preparados. Ok? Nós vamos encerrar a reunião aqui, 1h46. Nós começamos tarde hoje. Tivemos vários contratempos hoje, né, irmãos? Mas valeu a pena, né? Você meditar nessa palavra, essa palavra ser de bom ânimo para você e trazer temor para você. Como eu falei com os irmãos, não adianta eu pegar e falar assim, não, irmãos, fica tranquilo, o exército é de 36 mil, né? É 36 mil que vai subir, é 36 mil. Aí acontece a redenção, aí entra na condição de que, se Yahweh está te mostrando que não é, você vai ficar calado? Você tem que falar a verdade. Eu tenho que tocar trombeta. Eu tenho que tocar trombeta, porque se eu não tocar trombeta, eu que vou ser repreendido. Eu tenho que contar para vocês que não é esse grupo. E o Pai mostrou na palavra que não é um grupo grande, é um grupo pequenininho. Mas é um grupo que não é escapar da tribulação, é o grupo dos primeiros que alcançaram a perfeição. Essa é a chamada primícia das primícias, ou dízimo dos dízimos. Esse é o dízimo dos dízimos, que é entregado ao sumo sacerdote. E assim seja feita a vontade do Papai Yahshua. Grato a Yahshua, grato a Yahweh. Grato a Yahshua, grato a Yahweh. Grato a Yahshua, grato a Yahweh. Assim seja feita a vontade do Papai Yahshua. Yahweh te abençoe e te guarde. Assim seja feita a vontade do Papai Yahshua. Yahweh faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha compaixão de ti. Assim seja feita a vontade do Papai Yahshua. Yahweh levante sua face, te dê a bênção da paz, da saúde e da salvação. Assim seja feita a vontade do Papai Yahshua. Grato a Yahshua, grato a Yahweh. Grato a Yahshua, grato a Yahweh. Grato a Yahshua, grato a Yahweh. Assim seja feita a vontade do Papai Yahshua. Amados irmãos, só para ficar registrado, hoje, dia 12, especial, né, irmãos? Dia 12/6/2022. E assim seja feito a vontade do Papai Yahshua. Gratidão, amados irmãos. Gratidão, Papai.